Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, namastê. Bom, neste nosso último módulo deste seminário sobre a chegada da Era da Luz, agora nós vamos realmente discutir, nós vamos debater o tema principal, né? Nós nos preparamos todos esses 3 aulas discutindo o conceito de Era das Trevas e vamos entender por que projetos planetários, qual a necessidade de projetos planetários na superfície densa da matéria passar por um período de luz. Né? A pergunta seria, por que não vai todo mundo para o astral? Né? Por que não morre todo mundo, vai todo mundo para o astral e já se liberta todo mundo dessa experiência densa da matéria? Né? Qual a necessidade de nós vivermos um período na matéria sobre outras condições, sobre outras regras? Esse é o segredo das coisas. Então, vamos tentar entender. O ser humano tem uma necessidade ainda muito grande, né, de experimentar, né, situações na matéria. Por exemplo, num projeto planetário onde nós experimentamos apenas as trevas durante muito tempo na matéria, como seria experimentar a luz da matéria? Né? Entendeu? Então, por isso que os projetos planetários, né, eles sempre reservam para o seu final de ciclo uma mudança, uma alternância entre o período de consciência nas trevas e o período de consciência na luz, mesmo estando na matéria. O espírito, a partir do momento que ele vai assumindo a sua consciência verdadeira, ou seja, estado de luz significa estar consciente, totalmente consciente daquilo que você é, da sua natureza espiritual, e iluminar-se significa tomar consciência de toda a nossa experiência planetária aqui nesse mundo e no universo como um todo, toda a nossa jornada, né, em outros mundos nos quais já passamos para viver experiências para a nossa consciência espiritual. Então, isso significa luz. Então vamos lá. Vamos conversar, deixa eu deixar minha gatinha aqui, que não abandona a gente nem por nada. Né? Né, Lilica? Vamos lá, Tiquinha. Vamos. Então, vamos tentar entender, né? O que é Era da Luz? Pode deixar o giz molhar aqui. Era da Luz. Então, Era da Luz significa o acordar do espírito de trevas profundas. É engraçado, né? Eu indiquei para vocês aí, para todo mundo do nosso grupo, quem já assistiu o filme sobre a vida de Divaldo, né? Do Divaldo. Tinha lá um espírito perturbador que o acompanhava desde criança, né? E qual que era a natureza desse espírito? Esse espírito, segundo, né, próprio ele conta, há 400 anos atrás, eles tinham tido uma desavença, vamos assim dizer, né, que levou, né, ao suicídio, né, ou esse espírito. E por 400 anos esse espírito ficou com ódio, com raiva, perseguindo. É bastante tempo, isso que eu falo assim, bastante tempo. Né? O próprio Divaldo não entendia, porque, pô, foi 400 anos, cara, você está aí nessa, está aí de mim, me enchendo o saco ainda. Né? Me entendendo a transmissão. Então, é muito importante que vocês entendam que espíritos umbralinos, espíritos no umbral, né, podem passar muito tempo, mas muito tempo, sem despertar. Mesmo depois de morto. Mesmo depois de morto, né? Ok? Então,
Não significa que você morreu e já está na luz, cara. Depende do que você vivenciou aqui. Quantos traumas você vivenciou, quantos ódios você não gerou, quantos karmas e entrevez não aconteceu na sua jornada nesse planeta. Então, esse espírito precisa reencarnar, ele precisa passar por mais experiências, às vezes densa, para reavaliar este processo de aprendizado, esse processo de amor interno e muito mais. Ok? Muito bem. Então o plano astral sabe trabalhar com o espírito, sabe trabalhar com as reencarnações e tudo mais. E ele passava a vida inteira infernizando a vida do Divaldo. Infernizando a vida do Divaldo. E o Divaldo tentando convencer ele, que ele ia fazer um esforço para aprender a amá-lo, esse encosto. Aprender a amar o encosto, aprender a amar o perturbador. Tentar entender que ele pedia perdão para o espírito, que ele tinha feito coisa errada lá atrás. Ele tinha consciência disso. Mas o espírito não perdoava de jeito nenhum. Ele ficava enchendo o saco, ele falava, eu quero ver a tua vida se ferrar, quero ver você sofrer nessa vida, eu vou fazer tudo errado na sua vida. Quase leva ao suicídio. Chegou uma hora que ele tentou suicídio por lá da ponta, por influência do espírito. Mas outra egrégora de espírito não deixou ele fazer isso. Entendeu? Então, o ódio e tudo isso se movimenta por muito tempo. Você veja, esse espírito, mesmo depois de morto, durante muito tempo não tinha noção do que é buscar a luz, do que é acordar. Certo? Do que é um planeta, do que é uma galáxia, do que é tudo que estava acontecendo. Então, por isso, é muito importante que vocês entendam o que é de verdade para um ser espiritual entrar na luz. Se tornar o que nós chamamos de um iluminado. Então, às vezes é importante para o espírito ele despertar para essa dimensão aqui em vida. Por exemplo, o que é um Divaldo? É um desperto. Entendeu? Então, no caso desse médium, é muito importante vocês entenderem o Divaldo. O médium é um desperto. Porém, durante toda a vida do Divaldo, ele levava umas puta dura dos espíritos. Por quê? Porque desperto não significa exatamente sábio. Tá? O fato de você ser um médium perfeito, de você ver espíritos, conversar com os espíritos, isso não significa que você entendeu astrofísica, entendeu música, entendeu matemática, entendeu engenharia, entendeu galáxia, universo. Saca? É o começo. A minha mediunidade é a mesma coisa. Quando eu comecei, eu sempre fui chamado de lagarto pelos espíritos, porque era um ser rastejante. Sabe? Eu era considerado um espírito rastejante na superfície desse mundo. Entendeu? Então não significa que você se torna um médium e a partir dali você já é, cara. Não, aí começa o seu despertar, começa o seu treinamento que é feito pelos espíritos, que é feito pelos guias espirituais. Então, é muito importante isso, tá? Muito importante, muito importante. Então, se houver a consciência do espírito, o despertar, aí você pode ser considerado um indivíduo que está a caminho da iluminação. Porque veja bem, deixa eu explicar uma coisa. Qualquer um de nós, depois da morte, nós vamos ficar vendo espírito, dialogando com o espírito e vendo espírito. Isso não leva a gente à iluminação. Você está me entendendo? Então o fato, se você acordar aqui, se você começar a ver os espíritos aqui, simplesmente na sua vida, vai ser mais gente que você está vendo, interagindo. Aí você fala, mas eu vou procurar os seres de luz, professor? Tudo bem, por que você não procura agora, acordado, do jeito que você está aí? Tem muitos mestres aqui no Brasil. Tem muitos professores de matemática, muitos professores de física, muitos professores de música.
Por que você não procura o conhecimento já? Você não precisa procurar o conhecimento com os espíritos, necessariamente. Quantos mestres acordados nós não tivemos entre nós? Yogananda, tivemos, né, Chico e tal. Esse pessoal todo escreveu milhares de livros, centenas de livros aí. Nós temos que estudar, nós temos que aprender. Não precisa ver espírito. Se você vê espírito, cara, o espírito vai chegar para você e vai falar assim, vai estudar. É isso que o espírito vai falar. Vai estudar, lê aquele livro, estude primeiro. Né? O próprio Divaldo tomou uma ferrada, porque ele era jovem, devia ter uns 18, 19 anos, e ele foi convidado para fazer uma palestra no Recife. Ele nunca tinha feito uma palestra, foi a primeira dele. Ele chegou lá, deu um branco, não saía nada. Ele ficou na frente do público, deu branco. Aí, o que aconteceu? O Humberto de Campos, que é um espírito, que era um poeta brasileiro, chegou do lado dele e falou, se concentre aí, que eu vou fazer a palestra através de você. Não é por sua causa, não, mas em respeito ao público que está aqui, que veio para ouvir. Não. Aí ele concentrou e o Humberto de Campos começou a falar, deu a palestra inteira. Aí ele sofreu uma ferrada, falou, você tem que estudar, você não adianta, você não está aqui para ser um papagaio. Só para repetir o que os outros falam, está entendendo? Repetir o que o espírito fala. Você tem que estudar, você tem que estudar doutrina, você tem que ter conhecimento, você tem que ter sabedoria para ser um bom médium. Não é simplesmente ser um papagaio. Deu uma dura, cara. Aí o cara também vai estudar, vai buscar o conhecimento. Você está entendendo? Não é só ser médium, porque o médium é o seguinte, ele fecha os olhos, incorpora, faz tudo que tem que fazer, aquela coisa, ele não lembra de porra, não lembra de nada do que aconteceu. Certo? Então não aprendeu nada. Ele não aprendeu nada com toda a mensagem, com toda aquela coisa que aconteceu. A não ser que ele uma gravação depois. E estude e aprenda. Mas o contexto em si, às vezes o médium não vivencia. Então, é muito importante você diferenciar sábio, iluminado de um médium. Então, na verdade, o médium, presta bem atenção, é o início da sabedoria. É o início, não é o fim. A maior parte das vezes, sabe como é que o plano espiritual faz? Ele inverte esse processo. Ele inverte esse processo. E faz o seguinte, eles fazem a sabedoria depois o médium. Vocês estão entendendo? Então o indivíduo ele passa, né, sendo um grande mestre aqui, estudando, ensinando, um professor, isso aqui. E lá na frente, no final do processo, abre a mediunidade. Você está entendendo? É como se fosse o florescer de todo um plantio que foi feito durante a vida. Ao despertar, ao acordar. A esse ser, você pode chamar de um início de uma iluminação. Isso realmente é estar na luz. Não é só abrir o seu chakra, você está entendendo? E você ver e dialogar com o espírito que vai te levar ao conhecimento. Porque adianta eu, Laércio, dialogar com Albert Einstein? Se a hora que ele começar a colocar as equações eu não entendo porra nenhuma que ele está fazendo. Né? Você tem que estudar toda uma matemática para entender o que o homem está falando. Certo? Né? É a mesma coisa. Então, você tem que ter um processo de preparação, você tem que ter um processo de estudo, você tem um processo de conhecimento. Né? Isso é importante. Existe uma coisa muito interessante nesse filme do Divaldo também, que é uma senhora negra, que a médium leva ele e fala assim, ó, a guia dele fala, vai lá e presta atenção no que aquela mulher está fazendo. Que era uma outra médium, uma velhinha, uma senhora, né, negra de cor, e ela doutrinava os espíritos. Ela aconselhava os espíritos que incorporava, brigando, chorando, triste. Né? Aí, e quando ele foi visitar ela no centro espírita dela, ela gostou da mediunidade dele, que ele era bom vidente e tal, era jovem. Ela falou assim, ó, toma esse livro aqui, né, começa a estudar esse aqui, é o livro dos espíritos, Allan Kardec.
deu para você, estuda, né? O meu, eu dou o meu para você. Aí ele ficou impressionado com a sabedoria da velhinha, né? Como a velhinha tratou o cara com amor, como pôde aconselhá-lo corretamente e tudo, né? Aí essa guia dele, a guia dele era uma freira, né? Chamava Joana de Ângeles. E aí, num determinado momento, ela falou assim: você não leu o livro que ela te deu? Eu falei: não, estou impressionado com a sabedoria dela, né? Como que ela tratou com tanto amor, com tanta sabedoria aquele médium, né? Mas ela me deu o seu próprio livro, né? Ela falou: não tem importância, você pode estudar quanto tempo você quiser, porque ela nunca leu aquele livro que ela te deu para você. Mas como que ela não leu? Exatamente, ela é analfabeta. Ela não sabe ler. Mas a sabedoria dela vem de onde? A sabedoria dela vem de dentro. O amor, a vivência, a espiritualidade. Era uma pessoa tão simples, tão humilde, né? Era uma puta de uma médium, mas que tinha uma sabedoria que não era dos livros. Né? Então, porque essa aqui primeiro, vem essa aqui primeiro, depois se torna um médium. Você precisa saber matemática, física, você tem uma série de coisas, né? Mas todo conhecimento é importante, todo conhecimento ajuda. Por isso que eu falo, você ser um médium, né, simplesmente é o começo do processo. Mas no Oriente, por exemplo, lá no Oriente, geralmente os processos são inversos. Você faz toda uma vida de treinamento de yoga, de tai chi, de estudos, meditação, para você chegar a esse ponto aqui. Mas quando esse ponto chega, é uma luz que chega na tua vida. É um grande despertar, uma base tão sólida, né, que você vai vivenciar praticamente o florescer de tudo aquilo que você plantou durante uma jornada. Ok? Então isso significa entrar na luz, individualmente. Por que eu estou falando isso? Você fala: mas e a era da luz no planeta? Professor, cara, não existe era da luz no planeta. Existe era da luz para as pessoas. São as pessoas que entram na era da luz. Você tem que entender que não existe sociedade. Sociedade é feita de gente, é feita de pessoas. Então você tem que perguntar quando que todas as pessoas irão passar pelo processo do despertar. Como que isso pode acontecer num planeta como o nosso, profundamente nas trevas, cheio de espíritos das trevas? O que tem de espírito do outro lado nas trevas não estava escrito, né? Então, é isso que nós vamos discutir. Por isso nós estamos chegando num momento onde todos vocês têm informação. Naquelas épocas, né? Você tem que mandar carta para o nego. Hoje você manda um zap na hora, você está conversando com todo mundo. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos na nossa discussão. A era da luz. O nosso planeta está nesse processo aqui que eu falei para vocês, tá? Vem nas trevas. A era das trevas. Muito bem. Ao chegar, tem que acontecer um fato planetário para começar a tirar a humanidade de um estado. Demora-se um tempo e você tem, então, um planeta inteiro vivendo na luz. Na luz significa acordado. Mas esse acordado não significa iluminado. Eu posso acordar as pessoas, mas existe um tempo ainda para as pessoas atingirem um estado de luz, de amor, de benevolência, de relacionamento com o outro, eliminar todos os ódios, todos os sentimentos primitivos e densos que a gente às vezes arrecadou por uma vida inteira, né? Então, esse período aqui é importante, né? Nós vamos chamar de período da transição. Ok? Muito bem. Esse ângulo aqui, que a gente chama de ângulo alfa, que é o coeficiente angular dessa inclinação dessa reta aqui, que pode fazer com que a era da luz seja mais rápida, chegue mais rápida ou demore mais. Quanto mais baixo esse ângulo, mais tempo demora para atingir, né? Quanto mais rápido, rapidamente a gente chega lá em cima, né?
Então, vai depender da própria reação dos seres humanos. Então, aqui, ó, inevitavelmente, tem que acontecer uma intervenção superior. Porque só que pelos homens não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Então, uma intervenção superior. Essa intervenção superior é, de alguma maneira, algum fato tem que provocar na humanidade o despertar. Certo? O que poderia provocar esse despertar na humanidade como um todo? Uma mudança de paradigma? Cara, não tem outra solução senão começar pelo contato em massa com os ETs. Ou seja, um contato real com inteligências extraterrestres. A Terra vai acordar para esse fato. Vai acordar pelo simples fato de que não estamos sós no universo. Porque, você vê, todos os grandes médiuns brasileiros, Allan Kardec na Europa, naquela década, ninguém parece que se interessou. Isso não mudou a ciência. Isso não mudou os intelectuais, não mudou os pensadores. Mudou uma classe muito pequena de pessoas. Mesmo no Brasil, né, o catolicismo, os evangélicos são uma massa muito grande. Eles não conseguem entender uma manifestação espírita, uma manifestação espiritual. E não vão estudar, não evoluem. Então, é um entravamento kármico violento. Então, não adianta vir um outro médium bom, fantástico, como Chico e como Divaldo, de novo. Por quê? Eles não conseguiriam fazer essa revolução sozinhos. Tá? Ou seja, o plano espiritual, o plano superior tem que dar algo muito maior, muito mais poderoso para provocar essa mudança a nível planetário, onde a ciência, que é hoje o grande inquisição do século XX, XXI, assina embaixo para que a mudança realmente ocorra a nível de consciência planetária. A ciência tem que aceitar, primeiro, que não estamos sós. Depois, o segundo fato importantíssimo é a grande revelação que essas forças espirituais irão trazer, esse contato irá trazer, o despertar, ou seja, a realidade da vida após a morte. Ok? Isso vai ter que ser uma revelação planetária. Todo o planeta tem que tomar consciência disso. Senão não se entra na era da luz. Não existe luz sem essa realidade manifestar-se no planeta Terra. Ou seja, toda criança, todo ser humano desse planeta irá aceitar que a vida continua. É como o Divaldo falou para a mãe dele. A morte, mamãe, é só vou ali e já volto. Né? Ele era muito engraçado, né? Porque quando a freira chegava perto dele, mandava um cheiro de rosas fantástico. Né? Um cheiro de rosas muito grande. E a mãe dele perguntou assim, fala para ela quando é que eu vou morrer. Pergunta para a freira aí, pessoal, quando que eu vou morrer? Ela olhou assim, que ela foi no enterro do pai dele. Né? No enterro do pai dele. Né? A freira falou, não é agora não que você vai morrer. Né? Aí passa um tempo, né? Passa um tempo. Aí a freira chega assim para ela, corre lá na tua casa, que chegou a hora da tua mãe partir. Aí ele vai, chega lá, a mãe dele fala, já está na minha hora, né? Já vou partir hoje. E ele fala, sim, mãe, a senhora vai partir. Mas não se preocupa não, que a morte só vai ali e morta. É muito engraçado. E ela morre assim junto com ele, né? Nos braços dele, né? Como é muito parecido com minha mãe, como minha mãe partiu. Assim, bem, né? A gente junto dela, né? Uhum. Após um espírito despertar, ele pode voltar a adormecer?
Depende. Se ele voltar a reencarnar num planeta denso, não ir voltar às regras, ele esquece de tudo. Porque quando nós estamos no plano espiritual, nós temos uma outra consciência. Quando a gente vai encarnar na Terra, se reencarnar e as leis não mudarem, esquece. Há o esquecimento. Tá? Então, é bem por aí. Então, por isso que nós precisamos, tem que haver uma mudança. Enquanto o planeta estiver nessa lei, qualquer espírito que encarnar, ele vai esquecer. Qualquer. Raro vai ser aquele. Volta, pode voltar. É isso que eu estou falando para vocês. Volta. Se ela desperta aqui, eu sou um médium nessa vida, por exemplo, tem uma pessoa que é um médium nessa vida. Se o planeta não entrar e ele tiver que reencarnar, ao reencarnar, às vezes o projeto dele é não ser médium. O comando kármico dele que vai decidir se nessa próxima encarnação ele vai encarnar médium, com abertura mediúnica desde criança. Porque eu falei para vocês, às vezes você tem que adiantar uma coisa para alguns. Você tem que entender que o Divaldo e muitos outros médiuns eram projetos do plano astral para trazer uma nova diretriz espiritual para a humanidade Terra. Mas só que isso aconteceu aqui no Brasil, não aconteceu nos Estados Unidos, sabe? Não aconteceu na Europa do jeito que aconteceu aqui, né? Década de 30, década de 50, ninguém levava, né? Muito tudo a sério. Era muito difícil o movimento espírita no Brasil. E era pequeno, com pouca gente, não era muita gente. Então a revolução que o movimento espírita fez é muito menor do que a revolução dos crentes, do que o Bispo Macedo, das milhares de pessoas que esse cara leva nas igrejas. Entendeu? Então por isso que eu falo, o plano espiritual ele não entrou com tudo. Se ele não fizer isso agora, nós vamos permanecer estagnados durante mais mil anos. Não importa se a tecnologia cresce. Não importa se vai ter o 5G para nós. Não importa se o homem pisar em Marte. Não vai mudar nada. Não adianta você levar o homem pisar em Marte. Pisou na Lua, não adiantou nada. A bosta ficou a mesma aqui. Se o homem pousar em Marte do mesmo jeito, nas trevas, do jeito que ele está, nada vai se alterar na superfície desse planeta. Não se engane. Você ter tecnologias à sua volta não lhe traz uma verdadeira sabedoria espiritual. Não é o despertar. O que eu estou pleiteando, o que nós estamos pleiteando, é uma mudança radical nos rumos dessa civilização. E só quem tem a capacidade e o poder para fazer isso é essa aparição. É só os ETs que têm capacidade para fazer isso. Certo? Ou uma revolução espiritual. Ou os espíritos começam a aparecer para todo mundo. Aí eu quero ver o bicho pegar. Imagina os espíritos que começam a materializar em casa, na rua, tal. Todo mundo entra naquele colapso total. Começa a materializar lá em Brasília, no Senado, dá uma encrenca total. Você está me entendendo? Aí todo mundo vê. Ou seja, não é o vidente que vai ver, é o espírito materializado. Aí todo mundo vê. Essa é a encrenca que eu quero ver também. Entendeu? Então, ou seja, uma atitude tem que acontecer no planeta. Certo? Tem que cair a barreira entre os vivos e os mortos tem que desaparecer totalmente para nós vivermos na era da luz. Então, aqui, quando nós atingimos este ponto aqui, né, não pode deixar o giz molhar, juro. Você joga água aqui, você molha o giz, aí o giz fica muito ruim, tá mais giz branco para mim. Né? Ele está tudo mole, molengado, porque molhou. Neste ponto aqui, pessoal, né, toda barreira entre os vivos e os mortos tem que acontecer. Tem que cair. Toda barreira vai cair. Né? Obrigado. Uhum. Entendeu? Isso é era da luz. Ou seja, não vai existir ninguém no planeta mais que não acredite em vida após a morte. Ok? E outra, que não acredite na existência aqui de civilizações avançadas extraterrestres de outras formas. Entendeu? Então, quando nós estivermos nesse processo de transição, olha o que vai acontecer para que isso aconteça. Eu estou entrevendo umas coisas assim. É um jeito de fazer a transição, porque não dá para despertar o planeta inteiro de uma vez.
Tudo tem um processo. Então, faremos o seguinte. Primeiro, a revelação, que na verdade não é a chegada, é a revelação dos ETs. Certo? 2. É a ascensão, não é nem ascensão a palavra certa, é também a revelação. Oh, meu Deus do céu. Dos intra, do reino de Agartha, os mistérios que já existem aqui. E 3, né, é a descoberta, trazida por essas duas forças aqui, a grande revelação da vida após a morte, que muda todos os paradigmas. Né? Ok? Mas como isso aconteceria? Você imagine só a chegada dos ETs, o que não muda no planeta? Fecha a bolsa de valores, fecha tudo. O que essas inteligências, a tecnologia avançada, a ciência avançada, o conhecimento do universo vai trazer? É o contato das trevas com a luz. Aí é um contato na marra da humanidade toda com a luz. Com quem está na luz. Essa é a diferença. Porque não adianta você ser médio e contatar com o espírito sofredor. Você não sai do lugar. Né? Você não anda, ninguém anda. A gente fica só desenvolvendo esses sentimentos de amor, de respeito, né? Mas não uma grande despertar coletivo planetário. Bom, então vamos lá. Muito bem. Mas como essa revelação aconteceria para toda a humanidade, que é a chave de tudo? Que sem essa daqui também, não adianta chegar ET, né? Todo mundo vai ficar dando tiro em disco voador, tiro em extraterrestre. Certo? Né? Você está entendendo? Então, a grande revelação tem que ser que eles estão mortos. Eles têm que dizer para toda a humanidade que eles não são oriundos de outros planetas, mas são oriundos da outra realidade da vida. Eles são oriundos do mundo espiritual. Então, isso vai chocar o planeta. Quando existir realmente um contato com toda a humanidade. Com a subida dos intraterrenos, que são seres que já moram aqui, já estão aqui há milhares de anos, vai ser um grande choque, uma grande revelação após. E esses poderão dividir tecnologia. Mas a tecnologia primária que eles vão eu estou pensando assim numa máquina. Numa máquina que eles vão expor para a humanidade, trazer para vários países, ou pode trazer uma única máquina e chamar toda a imprensa, todo mundo, o planeta inteiro, todos os cientistas, para, através dessa máquina, fazer um contato com o plano espiritual. Ou seja, é uma máquina que revela visualmente os espíritos e todos os mortos, para quem não é evidente. Porque não é abrir todo mundo, assim não vai funcionar. Então, a partir do momento que você traz os cientistas já estão chocados com os ETs, né? Com toda aquela tecnologia, estão chocados com os intra. A mudança de paradigma é toda. E agora senta com os intra e fala, a grande revelação nossa para vocês é que nós somos oriundos da dimensão dos mortos. E que a morte não existe e nós vamos provar para vocês, tá? Então senta aí que nós vamos provar. Assim que é feito isso, os cientistas vão na televisão e falam, pô, realmente os caras estão certos. E através dessa tecnologia que eles vão deixar para a gente, nós vamos poder contatar qualquer morto que a gente quiser. Quem que a gente quiser. Então vai ter a sessão espírita, agora vai ser eletrônica. Ou seja, a sessão espírita vai ser médium eletrônico, Ju. Gostou da ideia? Médium eletrônico? Né? Ou eu te dou um aparelho que você coloca nos olhos, e um fone, você vai ver e conversar com os espíritos através da tecnologia. Aí você fala com a tua mãe, fala com o teu irmão, teu pai que morreu. Todo mundo pode ter acesso a um equipamento que vai virar barato depois. Né? A gente produz em massa,
vira barato, todo mundo vê e fala com os espíritos. Não precisa desenvolver a mediunidade em si. Por isso que é um processo de transição. Né? Muda-se dos paradigmas, porque quando o planeta mudar para aí, nós vamos investir em outras coisas. Vão direcionar nossas vidas, as indústrias, tecnologia, né? A bandidagem não existe mais, começa a fazer toda uma mudança de conceito estrutural. Isso é viver na era da luz, no plano físico. É a transição. Como alguém que está bem desperto e que já teve um encontro com os ETs, pode conseguir um encontro com o seu mentor? Olha, eu acho muito estranho você contatar um ET e não contatar o seu mentor antes. Eu acho que está passando, como a gente fala assim, a carroça na frente dos burros. Porque todo grande contato, o primeiro é o contato com os seus guias espirituais aqui da Terra. O segundo contato é com os ETs. Né? Às vezes pode até acontecer o inverso, mas o ET dá um contato, depois não dá mais. Não dá mais contato com você. Né? Tudo depende do seu grau de percepção, seu grau de mediunidades. Né? Tudo vai depender disso. Você está entendendo? É. Quem é responsável por nos despertar? São os ETs? São os nossos mentores? Como funciona esse processo? Bom, geralmente são os espíritos mais próximos a nós. Os ETs não são criaturas muito próximas a nós. Eles são criaturas que estão operando no comando lá em cima, você está entendendo? São criaturas que estão num nível muito superior. Então, quem está muito próximo de nós são os encostos, são o espírito sofredor e os nossos mentores, que nós estamos vivendo aqui nessa densidade. Você está me entendendo? Claro, raro, por isso que mesmo na época, se você perguntar para o Divaldo se ele já viu algum ET, interagiu, ele pode até ter visto, mas é uma pessoa que ele não vai falar sobre o assunto. Não faz parte dos livros dele, entendeu? Sacou? Então, é como se fosse uma coisa muito mais difícil. Não é o momento, sabe? Não foi o trabalho dele foi focado nesse processo do começo da coisa em si. Todo o kardecismo, ele foi a base de um processo extremamente valioso para o nosso planeta, para o nosso mundo, né? Que nós estamos colhendo nos dias de hoje. Nós estamos nos preparando para um salto quântico no kardecismo. Os extraterrestres é esse salto quântico. Os intraterrenos é esse salto quântico na consciência da grande revelação que aonde moram os espíritos também moram seres de um nível de luz tão grande que a gente não imagina. Como integrar o conhecimento intelectual, que é o mais fácil de se conseguir, com o conhecimento em busca do despertar ou da elevação espiritual? As duas coisas são importantes, só que você tem que conhecer o limite de cada um. Tá? É muito importante entender qual é o limite do conhecimento intelectual, até onde ele vai, e qual é o limite do conhecimento, onde começa o conhecimento espiritual. Por exemplo, os físicos tiveram muito problema, né, para entender o átomo usando o padrão intelectual que existia até hoje. Existe um problema muito sério. Né? Todos os cientistas tinham uma percepção intelectual do mundo, da realidade. Mas quando foram investigar o mundo atômico, eles se depararam com situações que eles não estavam prontos para isso. Não, filosoficamente, intelectualmente, eles não estavam prontos para entender o funcionamento de regras e leis nas quais eles não conseguiam. O átomo aparecia extremamente louco e maluco em relação às nossas concepções. Então eles tiveram que mudar muitos paradigmas para começar a querer entender o mundo atômico. Porque eu falo para vocês, os cientistas não entendem absolutamente nada do mundo atômico. Eles entendem uma pequena parcela, deu margem à bomba atômica, à energia nuclear, um monte de coisa, mas realmente entrar no mundo atômico, eles só estão entrando de forma intelectual. Eu quero ver quando você tiver percepção extrasensorial e entender tudo que realmente funciona lá. É outro nível de interação com o mundo atômico. Né? Então, a mesma coisa, eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu aprendi com os mestres meus, os espíritos que nos ensinaram. Os nossos guias chineses, né? Nossos guias orientais.
Então, vamos supor que aqui é uma cidade e você mora na cidade. Aqui existe uma montanha, a muitos quilômetros da cidade existe uma montanha, muito íngreme. E aqui no topo dessa montanha está localizado a sabedoria suprema, como a gente diz. Ok? E você é um cidadão que está aqui nessa cidade. Opa, ela não pode molhar o giz. Molha o giz, ele estraga tudo. Você está aqui e você deseja aquela sabedoria suprema, né? Como você está muito distante daquela montanha, o que você faz? Você pega um carro, sobe em cima do carro e vamos embora. Então esse carro transporta você, mas quando chegar aqui, a estrada acaba. Não dá para subir com o carro lá em cima. Então você abandona o carro, tá? E desce e sobe essa montanha a pé. Nosso mestre dizia o seguinte, que na jornada espiritual é a mesma coisa, né? O carro é o seu intelecto, é a sua mente, é o seu conhecimento intelectual. Ele é muito importante, sim, para te conduzir até um ponto da jornada. É por isso que os espíritos mandavam ele estudar. Ó, você vai ler o livro do Kardec, olha, você vai ler o livro tal, sabe? Você vai ler, estudar isso aqui, você vai estudar isso aqui. Ele tinha que ter cultura. Você está me entendendo? Ele tinha que ter cultura. E o Divaldo, ele era um professor de línguas. Ele era professor de português. Ele estudou para isso. Por isso que ele, hoje em dia, na oratória, ele fala muito bem. Não, né? Porque, inclusive, ele dava aula de português. Essa tecnologia de comunicação entre os planos já está sendo estudada por cientistas ou ainda estamos no zero? Claro que não existe, aqui é zero. Nenhum cientista acha que tem vida após a morte, quanto mais fazer tecnologia para conversar com o morto. Né? Então, o que acontece? Esse carro é a moto. Quando você chega aqui, nesse ponto, você tem que abandonar o intelecto e usar outras ferramentas para chegar até aquele ponto lá. Então, o intelecto é importante, ele é importante, mas não é o suficiente para você chegar ao conhecimento espiritual. Você precisa abandonar toda essa tecnologia aí. Por exemplo, um médium não tem tecnologia nenhuma. Mas eu preciso, ou se eu estou com um computador na mão, se eu estou com um tablet, né, eu tenho uma dúvida, já no Google, tá, é rapidinho, a gente sana essas dúvidas. O conhecimento humano está gravado na nuvem. Né? Mas tem certo tipo de conhecimento que não é técnico, não é tecnológico, é o conhecimento, é o desenvolvimento do amor, né? Eliminar o ódio, eliminar todas essas facetas internas, que são problemas internos, são problemas da alma, são problemas do espírito. Isso não se resolve com tecnologia, é vivência mesmo, é vivendo. Né? É caminhando a pé, é dando cabeçada, né? É sofrendo. Sobre a pergunta feita anteriormente, sobre como integrar o conhecimento mental com o espiritual. Se a pessoa já conhecer e estudar no nível mental, entendendo os novos paradigmas da física quântica, projeto Terra, etc., e mesmo assim não conseguir integrar tudo isso ao autoconhecimento espiritual. Tenha paciência, né? Eu acho assim que é o início, é um processo. Não adianta a gente... Porque a nossa física, a nossa ciência, você tem que entender que ela é muito primitiva. Nós estamos engatinhando, é o primário da coisa. Você está entendendo? Ninguém... o físico, nossos físicos, eles têm uma pretensão muito egocêntrica de achar que vão descobrir uma equação do tudo aqui nas trevas. Pô, vocês estão nas trevas, nós estamos nas trevas, não tem capacidade intelectual e mental para achar uma equação que eles chamam da equação de Deus, né? Equação do tudo. Pode esquecer, vocês estão muito longe de entender.
certo? De entender como é que funcionam as coisas por este caminho da mente. A mente é muito limitada para quem está nas trevas. Mas para quem tem uma capacidade espiritual avançada e elevada, como os ETs, os espíritos, a visão que eles têm do universo é outra. A capacidade operacional, tecnológica deles é outra. Você quer ver, o maior de todos os desafios, para a nossa ciência, é entender a gravitação. Até hoje ninguém entende porque a Terra atrai os corpos. Ninguém fez nenhuma tecnologia, nenhuma, para eliminar a gravitação. Eliminar a atração gravitacional, fazer uma nave flutuar. Quero ver, nós ficamos com esses foguetão ainda mandando para o espaço, queimando combustível. Não vai a lugar nenhum com essa tecnologia. E outra, a tecnologia mais avançada é teleporte. Quero ver você fazer transporte interestelar. Certo? Que são portais quânticos, são outras coisas. Tudo isso é muito avançado para a mente dos cientistas humanos. Então, nós temos que entender exatamente. Eu sou um físico que eu entendo muito bem os limites do conhecimento da ciência. Eu sei até onde a ciência vai, eu sei o que o cientista sabe, e sei o que ele não sabe. Você está entendendo? Eles não sabem absolutamente nada de espiritualidade. Eles não sabem absolutamente nada sobre os ETs. Você vê quando esses caras, olha, o próprio grande cientista, né, Stephen Hawking, quando estava vivo, quando ele ia falar de extraterrestre, cara, era horrível. Ele mostrava que não sabia absolutamente nada sobre ET. Todo o discurso dele era horrível. Embora o intelecto dele era fantástico em termos de conhecimento de física. Mas dessa física humana, né? Não é da física extraterrestre, não. Bom, a mesma coisa, tem o Michio Kaku, tem esses caras que são divulgadores científicos americanos, né? Que sempre está no History Channel falando sobre ciência, sobre o universo, sobre uma série de fatores, né? Esses caras, eles não têm a mínima noção da existência dos extraterrestres, aqui entre nós. Não tem a mínima noção. E não tem a mínima noção de vida após a morte. Então, esses cientistas estão engatinhando. Eles estão engatinhando em termos de ciência real. Mas aqui na Terra, eles são os deuses. A gente chama os deuses das trevas. Fazer o quê? É assim, né? Fazer o quê? Com todo o respeito que eu tenho, porque eu também passei muito tempo estudando física, né? Mas só que eu tive o privilégio de ser médium, de entender e buscar esse lado espiritual também, né? De me sintonizar com ele e caminhar com ele, né? Aceitar toda uma orientação dos espíritos, né? Se nós despertarmos os nossos chakras superiores, iremos acessar o conhecimento do espírito? Esse conhecimento já está em nós e basta apenas acessá-lo? Claro, por isso que a iluminação simplesmente não é algo que vai acontecer daqui a 1 milhão de anos no futuro. É um despertar. Nós já somos deuses. A única coisa é que nós temos que deixar esse Deus se manifestar em nós. É um despertar, é um acordar. Apenas isso. Não é um exercício. Iluminação não é um exercício intelectual. Eu quero que vocês entendam muito bem isso. Iluminação não é um exercício intelectual. Por isso os chineses param, sentam, cruzam a perna e meditam. Vai para o silêncio. Não é um exercício, não é resolver uma equação matemática. Não é entender uma equação matemática. Aí, uma vez eu estava num encontro de físicos, né? E o indivíduo começou a colocar umas equações e tal. Ele falou assim, olha, essa formulação aqui só tem tantas pessoas no mundo que a entendem. Aí eu levantei e falei a mão, então qual é o objetivo disso? Falei para ele. Se esse conhecimento não serve para a humanidade, só para meia dúzia, qual que é o benefício dele? Eu falei para ele, para a humanidade, para a civilização. Você está me entendendo? Ou você traz um conhecimento para a humanidade, ou não adianta você criar uma linguagem que só 10 pessoas entendem essa linguagem. Entendeu? Isso não serve para a humanidade. Não se aplica. Né? Você está me entendendo? Por exemplo, todo mundo elogia o Einstein. Todo mundo. Mas ninguém entende o Einstein. Quem entende o que o cara falou, o que o cara escreveu? Você está me entendendo? Até tem um encontro entre o Einstein e o Charlie Chaplin, né? Numa festa. né? O Charlie
O Einstein chegou para o Charlie Chaplin e falou assim, puta, Charlie Chaplin, eu admiro tanto você, seu trabalho, né? Você, sem dizer uma única palavra, todo mundo te entende. Né? Você, né, você, por exemplo, você é ovacionado, você é famoso, sem dizer uma única palavra. Né? O Chaplin olhou para ele e falou assim, Einstein, você também, você é um cara extremamente famoso e ninguém entende uma única palavra que você fala. É o inverso, né? Ele sem falar uma palavra, todo mundo entendia. Certo? Agora o Einstein, né? Famoso, ninguém entendia uma palavra que o Einstein falava. Né? Então eu pergunto, qual que é, né? Para a humanidade, né? Você está entendendo? Aquele conhecimento. E então eu questionava muito isso com cientistas, meus amigos. Falaram, pô, não adianta se vocês vão fazer uma ciência para meia dúzia. Certo? Vocês têm que mudar essa linguagem, algo novo, vocês têm que partir para uma outra direção. Isso não vai mudar a humanidade. E não mudou mesmo, até hoje nós estamos aqui, certo? Nós temos televisão digital, temos tudo, certo? Mas quem sabe como é que funciona uma tela de cristal líquido de uma TV que vocês estão assistindo aí na minha frente? Quem de vocês sabe como é que funciona esse celular que vocês estão carregando nas mãos? Então, cara, nós somos, como eu falo para vocês, papagaio de, de puleiro, né? Vocês só consomem, mas não sabem como é que funciona. Não tem sabedoria. Não existe sabedoria por trás de vocês nisso. Isso não trouxe sabedoria para você das coisas. Vocês são usuários de uma tecnologia. Tá? Consumidores apenas. É? Mas sem conhecimento do que está usando, do que está acontecendo. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de abrir, gosto de fuçar, gosto de ver como é que as coisas funcionam. É? Eu não sei, estou mexendo nos meus aparelhos, abro o aparelho, conserto, soldo aqui, soldo ali. Vocês estão vendo? Eu faço isso o tempo todo. Porque eu quero entender, eu preciso entender o que está acontecendo. Senão não é ciência. Alguns gurus da Índia conseguiram grande sabedoria apenas com yoga, meditação e práticas espirituais. Isso é possível? Claro, óbvio. Né? Ai, ai. Eu acho assim que... Uma vez eu tentei escrever um livro, mas eu nunca lancei ele. Tá? Nem sei, deve ter se perdido, já nem sei onde está mais. Eu fiz uma coisa assim, né? Era um romance. Eu peguei 2 irmãos gêmeos que nasceram aqui no Ocidente. Tá? Com 9 anos de idade, um foi para o mosteiro na Índia e outro foi na Inglaterra para estudar nas melhores escolas da Inglaterra. E, exatamente quando ambos atingiram 30 anos de idade, esse aqui já estava formado, doutorado, mestrado, doutorado, tudo que tinha que ter, eles vão se encontrar para um diálogo. Tá? Para nós estudarmos e discutirmos o que é o conhecimento e, através do conhecimento ocidental, o que esse cara atingiu e o que esse outro que foi lá para a Índia praticar yoga, meditação nos mosteiros, qual o nível de sabedoria que ambos atingiram em termos de conhecimento do universo e conhecimento de si mesmo. Então, um físico, por exemplo, né, jamais tem o conhecimento de si mesmo. Ele vai tão para fora, mas tão para fora, mas tão para fora, ele pode ser especialista numa galáxia, mas dele ele não sabe nada. É igual Stephen Hawking, só estudava buraco negro, mas ele numa cadeira de roda completamente travado, ninguém sabe por quê. Tem um karma pesado em trás disso. Certo? Tem toda uma coisa espiritual ali envolvida que ele completamente desconhece. Então, aonde leva esse tipo de conhecimento intelectual e aonde leva um conhecimento e uma prática de quem está lá no mosteiro. Então, são 2 processos, é uma discussão muito importante essa. Quando houver a intervenção dos ETs, algumas pessoas podem acabar se suicidando por conta do medo, ou eles vão se apresentar de uma forma que não deixarão as pessoas amedrontadas. Isso. Eu tenho dito assim, né? Eu tenho dito, brincando com as pessoas, né? Que eu tenho um projeto, os ETs assim, como é que eles deveriam aparecer para não chocar, para ser light o negócio.
Então eu sempre falei assim, né? A Terra está aqui, o planeta Terra, e num determinado momento, né, os extraterrestres trariam numa posição a uns 500 quilômetros de altura da superfície terrestre uma grande nave que deveria ter um diâmetro de, no mínimo, 80 quilômetros de diâmetro. Por altura você tem mais ou menos, vamos chutar, uns 30 quilômetros. Então nós teríamos uma nave assim, cujo diâmetro ela é redonda, 80 quilômetros, mas ela teria uma espessura, vamos supor, de uns 30 quilômetros. Aí eu pergunto para vocês, quanta gente não cabe nessa nave? Quanta gente não caberia numa nave como essa? Faz as contas vocês aí. E andares, hein? Porque você tem que pensar em superfície, depois você pensa nos andares. Né? Quantos andares você não consegue colocar em níveis em 30 quilômetros? E 80 quilômetros de diâmetro, que é raro você ter uma cidade com esse tamanho na Terra. Né? Então, o que nós podemos imaginar quando isso aparecesse no céu e estacionasse? Não entrasse em órbita, não. Ela estaciona. Vai brilhar mais do que a lua cheia. Então você imagine todos os mecanismos de comunicação dando essa notícia de que um objeto extremamente luminoso, extremamente gigante, estacionou na órbita da Terra. Estacionou, não entrou em órbita. E todo cidadão do planeta Terra vai ver esse objeto no céu. E todo mundo vai saber que é de origem extraterrestre, porque nenhuma tecnologia do nosso planeta é capaz de produzir isso ou reproduzir o que está acontecendo lá em cima. E uma grande discussão vai começar a acontecer nesse mundo. É o primeiro fato importante da chegada. Eles não vão chegar assim, pousando, tal. Não. A chegada é light. Chega, mostra, deixa todo mundo absorver intelectualmente esse processo. Depois nós vamos ter as outras fases da manifestação extraterrestre e da chegada dos irmãos das estrelas. Né? O primeiro processo é esse. Fica-se um ano assim. Deixa um ano a nave estacionada lá. Tá? Então, um ano. Primeira fase. Então, a primeira fase é a chegada, um ano. Sem absolutamente nada. Deixa a humanidade quebrar o pau aqui. Deixa todos os governos, os políticos, os cientistas, talvez toda uma discussão. Eles nem dão amostra. Né? Certo? Aí, a segunda fase é o contato. Toda a grande discussão é quem são os ETs que estão lá dentro, qual que é a cara dele, que rosto, eles vêm fazer o que na Terra, vão invadir, vão acabar com o mundo, vão comer crianças. Todas essas discussões vão existir. É toda teoria de conspiração, né? Porque os americanos já estão maquinados com os americanos do TT, e vai ter tudo conspiração. Que o Papa não vai falar, que o Padre Quevedo, o Padre Quevedo já morreu, coitado. Fala, Maria. Como podemos receber orientação dos espíritos sobre o que devemos estudar no plano físico? Após concluirmos o estudo no plano físico, podemos pleitear estudar no astral através da projeção? Todo mundo faz isso sempre, né? Não se preocupe não, os seus mentores sabem o que você tem que aprender. Eles dão as informações, o conhecimento na hora certa para cada um de nós. Nós vamos buscar, nós temos que ser buscador aqui. Nós temos que ter o processo da busca. Esse processo da busca tem que existir em nós constantemente. Tá? Então vamos ver aqui, a segunda fase, marca-se um contato com a humanidade toda. E chama todo mundo, televisão, CNN, Globo, todos os canais de TV do mundo, e convoca os representantes de todas as nações da Terra, tá? Para participar desse contato em massa. Né? Você está entendendo? Leva até o Bolsonaro, leva todo mundo. Vai. O Kim Jong-un, coitado, ele já está indo para o outro lado. Ele vai ter que ser, está meio doente lá, coitado. Né? O Kim Jong-un está meio esquisito. Bom, então, vamos imaginar uma situação dessa. Aí não precisa ser essa nave gigante, para dizer que haja espaço para ser uma nave dessa. Né? Eles mandam uma nave menor, uma nave de uns 2 quilômetros, já é o suficiente. Todo mundo esperando o contato, o grande dia do contato, aí a nave chega.
ela não vai vir voando, ela vai materializar. Porque vai mostrar um sistema de transporte, uma tecnologia que a gente nem sonha aqui na Terra. Os nossos cientistas nem imaginam. Né? A nave aparece lá no lugar. Ela não vê, todo mundo esperando com um binóculo para ver a nave chegar, né? E não chega, filha da puta, ela aparece do nada. E ela não pousa. Ela vai ficar uns 100, 200 metros de altura estacionada. Isso já dá gravidade, aquela coisa bonita, paradona, legal pra caramba, né? Aí, teleporte. Aí os ETs daqui vão teleportar para cá. Mas, a hora que eles começarem a teleportar, o grande segredo é esse. Mais de 1000 raças diferentes de seres extraterrestres vão se manifestar. Não é um ET, não é uma raça. Então, toda aquela situação com o ser humano, que raça que é, como eles são, né? Vai vir humanos bonitos, né? Aquele preidiano gostosão, tesudo, né? Vai descer de tudo. Vai nascer pequenininho, reptiliano, pá, né? Draconiano, corintiano, vai descer cara com a camisa do Corinthians, né? O Elvis, pode ser o Elvis também, porque seria legal descer o Elvis, Michael Jackson. Ele não morreu, né? Ou seja, nesse dia, a humanidade, Terra, estaria fazendo contato com a Federação. Nós não estaríamos entrando em contato com uma raça extraterrestre. Nós estaríamos entrando em contato com a Federação Galáctica. Né? Aí, a cabeça do ser humano vai mudar tanto depois desse dia, mas tanto, só de ver que o universo é cheio de vida, cheio de inteligência, cheio de gente diferente, e nós entramos em contato com isso daí. Vocês não têm noção. Quando esses ETs começarem a falar, quando eles começarem a abrir a boca, a dar mensagem para a humanidade, todo mundo escutando. Vocês não têm noção do que vai acontecer nesse planeta aqui. Aí que aquela curva começa a ir para cima. Mas antes disso, nada muda. Esses seres têm a capacidade de fazer uma mudança radical em toda a estrutura de nosso planeta. Aí sim o nosso planeta vai mudar de forma global. Aí as pessoas vão começar a despertar. Aí os valores vão mudar. Né? E aí a gente já prepara a subida dos Intra também, que é para... Já que é para arrebentar, vamos arrebentar com tudo. Já que é para tombar, tombei. No princípio do Vuvei, do Tao, está incluído o conhecimento intelectual ou só o espiritual? Não, os dois. Os dois são importantes. Né? O conhecimento taoísta, você está vivendo no mundo. Se você não souber plantar, você morre de fome. Se você não conhecer astronomia, as estações do ano, você morre de fome, você não sabe plantar. Então, todo conhecimento, gente, ele é extremamente importante. Eu estudo física até hoje. Por que eu estudo? Eu poderia largar essa porra, só meditar, certo? Não, todo conhecimento humano é importante, toda cultura é importante. Eu gosto de música, estou estudando música o tempo todo. Eu gosto de estudar, tocar, sabe? Tudo para mim é conhecimento. Você está me entendendo? Ah, podia abandonar aí tudo para as montanhas e ficar lá, só meditando no meio do mato. Não, eu estou junto com vocês, eu estou dividindo esse mundo com vocês. Eu já tive tantos convites para ir morar no meio do mato, para ficar lá. Eu tenho nosso ar, podia ficar lá no Ashra, lá. Mas não é importante isso hoje. Hoje é importante dividir, compartilhar, preparar o mundo para uma grande mudança. Não é isolando nas montanhas que a gente vai fazer isso. Eu acho que a vida de monge, ela foi lá atrás, no passado. Agora não é mais momento de ser um monge. Nos outros planos, existem sentimentos e sensações que não existem por aqui? Seria esse um caminho que precisamos aprender? Nossa, essa é uma pergunta muito louca. O ser humano, ele é igual a todo lugar que ele vai. Sabe, se eu sair daqui e for para uma praia maravilhosa, eu vou viver. Se eu sair daqui e for lá para o alto plano astral, vou ser eu. Certo? Tudo que está aqui dentro é um universo dentro de nós. Tem um universo desconhecido dentro de nós. Tem todas as minhas viagens pelo universo que eu não estou lembrado agora. Eu cheguei aqui. Vocês se lembram como que vocês chegaram na Terra?
Quem transportou vocês de outros mundos para chegar na Terra para a primeira encarnação? Vocês se lembram? Então, imagina, todos vocês conhecem esses caras todos aqui, ó. Todos vocês que estão aqui sabem quem são os ETs. Todos vocês já viajaram dentro dessas naves aqui que eu estou falando. Todos vocês fizeram isso. Só estão esquecidos e adormecidos. Por isso que o segredo é o despertar. Não é que vocês não sabem, todos vocês sabem. Vocês estão adormecidos, esquecidos. Para chegar, toda a alma para chegar na Terra e encarnar, nós fomos transportados em naves gigantescas como essas. A Era da Luz ainda está em estudo ou já é algo concreto de acontecer? Não, é algo concreto, ela vai acontecer. Ninguém está estudando mais nada. Certo? Só está preparando a introdução dela. Né? E pode esperar, os ETs são um papel integrante importante nessa transição. Né? Com a chegada dos ETs, terá pessoas se iluminando, ou seja, abrindo a terceira visão? Sim, muita coisa vai estar acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa. Pessoas abrindo terceira visão, falando com o espírito em casa. É um fenômeno planetário. Por que acontece isso? Porque a lei está mudando. Quando a intervenção acontece, a lei do karma começa a ser abrandada. Ela começa a ser mudada. Né? Então, muitas pessoas que têm um potencial já ali latente, vai despertando. Vai despertando pela ação das forças superiores. Professor, qual a sua opinião sobre os portais cósmicos que alguns espiritualistas estão divulgando? Eles existem, é uma tecnologia de transporte interestelar das entidades espirituais. Essas naves gigantes, elas são transportadas por portais. Você não vai as ver voando pelo espaço. Ninguém vai ver uma nave dessa chegando. Não vai, o radar vai falar, olha, tem uma nave, você quer ver a situação assim, né? Tem um objeto gigante lá em Júpiter se aproximando da Terra e está chegando. De jeito nenhum. Essas naves não voam no nosso espaço convencional. Elas voam através de outro nível de espaço. E outra, elas não voam, elas saltam. Elas são saltadores quânticos, né? Então elas fazem assim, ao mesmo tempo que uma nave está sumindo aqui, ela está aparecendo em outro lugar da galáxia. É instantâneo. E essa é a tecnologia de transporte. Então as pessoas, tecnicamente, elas imaginam que está existindo um portal na qual essas naves estão atravessando. Né? Elas atravessam por outras dimensões e chega a esse ponto. Esse deslocamento, para a nossa ciência aqui, só nos filmes de ficção científica mesmo, né? O famoso Stargate. Stargate é o primeiro filme legal, no sentido assim, de estabelecer uma tecnologia de transporte interestelar que não precisa de nave. É um filme, entra aí na internet e assista Stargate. É muito legal. Após essa intervenção, a Terra não poderá entrar num caos econômico, religioso e cotidiano? Mas vai, isso é legal pra caramba, né? Essa é a primeira parte do processo. Nós temos que destruir um mundo velho para construir um novo. É inevitável isso. É inevitável a gente encerrar o mundo, que é isso que nós estamos vivendo hoje, encerra ele e abre-se para uma nova era, para um novo ponto. Caos econômico, caos religioso. Essa fase é inevitável para se chegar à era da luz. O velho tem que morrer para dar lugar ao novo. E é as dores de parto. A morte gera dor e o nascimento também gera dor. Isso é inevitável, ok? Então é isso, pessoal. Se preparem, porque o nosso planeta está prestes a começar a grande transição. Namastê. Muita luz a todos. Eu quero agradecer, claro, a quem participou do nosso seminário, né? Temos muitos mais aí. Amanhã nós temos o seminário sobre curas espirituais, né? Sábado e domingo. Na semana que vem nós temos o comando Astar e os comandos planetários. E nós estamos trabalhando intensamente nesta pandemia, né, para levar essa mensagem a todos vocês. Tá? Muita luz a todos, muita paz.